Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Nesse podcast, vamos falar do balé russo e como Paul Poiret foi influenciado por ele. Vamos continuar com a temática da desconstrução do corpo feminino que falamos no podcast anterior. E aqui a gente já começa essa desconstrução do corpo feminino, né, com Mario Fortuny, que era um estilista italiano e que ele vai fazer esse tipo de vestido, né, Delphos. Esse vestido não fica muito tempo na moda, ele faz outras coisas depois, mas isso já é o início de uma revolução da moda onde você não usa mais aquele espartilho que vai fazer a sua silhueta ampulheta. É um prelúdio para a década de 20. Sim. Porque você tem o Chanel, né, o corte... Ela já tem um cabelo curto. A cintura baixa daquela ali, ó, aquela primeira ali, ela tem a cintura mais para baixo. O corte reto, esse tecido mais leve, parece um papel. Sim, é um vestido bem brilhante, que lembra muito a estética da década de 20. E a referência clássica, ao clássico, né, que é Delphos. Dress é vestido de Delphos, que é na Grécia. Elas têm, né, uma estética meio grega também, né, na foto, e elas estão descalças. Eu acho muito interessante esse ano de 1910, que também vai culminar justamente com o balé russo, que é uma revolução. Como a gente, né, já vem, né, desconstruindo várias coisas na arte, né, o balé, que também é uma arte, ele vai ser desconstruído também. Então, assim, vai tudo caminhando junto. Essa desconstrução. Vai tudo sendo desconstruído. Todos aqueles conceitos do século XIX vão sendo desconstruídos nesses 10 anos de século XX. Muito bom, né? E aí a gente tem o balé russo. Esse na foto é o Vaslav Nijinsky, no papel de escravo em Scheherazade. Mas qual é a importância do balé russo para a arte e a moda? É a partir dessa companhia de dança revolucionária que vai surgir o orientalismo. E uma amiga nossa, Daniela Obo, que é a dona do estúdio DNA em Petrópolis, bailarina, mandou pra gente uma contribuição para nós entendermos um pouco do que foi essa companhia. O fundador dela foi Sergei Diaghilev, filho de um produtor de vodka russo falido. Foi o maior empresário de artistas e empreendedor do mundo da dança. Ele tinha origem nobre e educação refinada. Em 1909, chega a Paris com uma trupe de bailarinos que estavam em férias de verão no Balé Russo de São Petersburgo. O grupo então se estabelece em um teatro da cidade e apresenta em seu repertório peças novas e arrojadas, criada pelo jovem talento Mikhail Fokhine. Mas as estrelas da companhia, que redefiniu os caminhos da dança pelos próximos 20 anos, foram Nijinsky e a Anna Pavlova. A trajetória do balé russo se dividiu em 3 partes, na qual a mais importante pra gente é a primeira, a Nacional Russa de 1909 a 1912, que desenvolve o balé clássico, como se o movimento dos bailarinos reproduzissem pinturas, como se a coreografia, trajes e cenários saíssem das pinturas. As outras 2 são a Pan-Europeia de 1912 e 1921, voltada para as pesquisas modernas, onde suas principais peças são Uma Tarde com Fauno, de 1912, e A Sagração da Primavera, de 1913. E a última fase, a Moderna Internacional, de 1921 a 1929, seguindo novamente as diretrizes do balé clássico, mas abraçando novas pesquisas artísticas e seguindo as tendências modernistas. Em agosto de 1913, com a morte de Diaghilev, a companhia se desfez e seus bailarinos e coreógrafos se dispersaram por diversas companhias ou criando as suas próprias. E agora vem a parte principal para nós. Um dos principais trabalhos do Fokhine com o balé russo está a adaptação do balé Scheherazade, com a música de Rimsky-Korsakov e a decoração de Bakhtin. O balé retratava um harém e as histórias entrelaçadas de ricos nobres orientais, escravos e concubinas.
Em sua primeira performance, em 4 de julho de 1910, o balé foi considerado pela crítica como indecente e de sensualismo exagerado. O papel do escravo principal foi feito especialmente para o Nijinsky, e é uma das coreografias ícones até os dias de hoje. Junto com o ápice do balé russo, dá-se início ao movimento modernista na dança, derivado das ideias progressistas da companhia de Diaghilev. Artistas como Isadora Duncan, Rudolf Laban, entre outros, abraçaram as ideias e deram um novo caráter à tradição do balé. O grande legado do balé russo foi a permissão ao novo, a experimentação, uma grande compreensão dos elementos naturais e de movimentos fora dos padrões que haviam sido estabelecidos há décadas. Buscavam não só novos passos, mas sim um novo espírito. Esse foi o período onde mais se retratou a dança de uma forma ampla interligada à música, à pintura e à escultura. Apesar desses temas não serem novos, serem orientais e gregos, a arte é feita de referência e é a partir daí que se cria o novo. E é muito legal também, né, que a gente vê que é um momento onde está tudo interligado, né? A arte, a sociedade, né, todos os tipos de arte, né, estão interligados com esse movimento modernista que está bombando agora. Nesse início do século XX, é uma revolução total em todas as áreas criativas culturais. E a gente tem esse programa Uma Tarde com Fauno, que é um programa bem Art Nouveau, apesar de não ser uma mulher, né? É a imagem do Nijinsky, né, como Fauno. E o Fauno ele é metade bode, metade homem, ele tem essas orelhinhas pontudas. E ele como se estivesse entrelaçado uma espécie de uma serpente, né? Parece uma serpente, uma coisa que você não sabe identificar muito bem o que é. A referência aqui a escrito programa, né? Que seria em grego, letras gregas, imitando grego. Enfim, a estética bem Art Nouveau, esse cartaz. E aí a gente vai ter inspirado, né, com esse balé, Scheherazade, o cara do século XX, que é o Paul Poiret. Ele tem uma história muito interessante, porque ele trabalhou com vários estilistas antes, mas o principal trabalho dele foi com Charles Frederick Worth, em que eles divergiam completamente sobre as suas ideias sobre espartilho. Ele já era contra, né? Ele já era contra, ele já era de vanguarda nessa época. Ele tinha uma esposa que se chamava a Denise Poiret. Ela aparece em algumas fotos, né? Se você procurar a Denise Poiret, ou então Paul Poiret, você vai ver que várias fotos é ela vestindo os trajes, né, do Poiret. E a primeira vez que a mulher dele fica grávida, ele já começa a questionar essa coisa do espartilho. Então ele fala, não, mas isso não é legal pro corpo. E nem pro bebê. E nem pro bebê, né? Nem pro bebê. Vai botar um espartilho, né, grávido. E é 1910, né? Que ele faz a grande revolução também da saia estreita. Engraçado que assim, antes, em 1908, ele tem uma primeira tentativa que não é abraçada pelas mulheres, ainda não tá, a ideia ainda não tá coletiva, entre 1906 e 1908. É essa primeira tentativa deles de usar, né, vestidos sem, né, com esse espartilho saudável ou sem espartilho, né, usando algo bem mais simples. E foi o balé que teve essa inspiração toda oriental, que a gente vai chamar de um período orientalista, né, que é o orientalismo. E ele vai utilizar nas roupas dele, nas próximas roupas dele, esses babados, essas cores muito fortes, porque antes as cores eram muito tom pastel, né? Tom pastel, tudo muito fofinho, muito bonitinho, tudo muito... Ele vai usar também como se fosse uns pelinhos, né, na beira das roupas, nos acabamentos, né? Ele vai trazer estampa, também o chapéu parece um chapéu árabe. O turbante. Ele foi o primeiro estilista a ter um perfume e uma linha de maquiagem. Então, ele pensou assim, em tudo que nós hoje já estamos acostumados a ver um estilista. De uma marca. James Lever fala assim, as saias ficaram estreitas na barra e em 1910, mais ainda, tendo como resultado a saia funilada. E aí o James vai comentar sobre que as mulheres quase não conseguiam andar, porque era muito apertado. A gente vai ver as imagens e a gente vai falar mais sobre isso. Parece então que todas as mulheres, e isso no ano dos protestos sufragistas, estavam determinadas a ter o aspecto de uma escrava de harém do Oriente. Então a mulher já se libertando de algum modo, apesar dele falar, né, que ele liberta a mulher da parte de cima e prende na de baixo,
já havia aí uma certa concomitância nesse momento em que as mulheres começam a reivindicar os seus direitos, né? A mulher como escrava do harém, para mim, surge então como uma ideia de liberdade, de libertinagem até sexual. Sim, elas eram tão reprimidas, né? Além daquela ideia, né, inicial do balé, né, que retratava o harém, né, com ricos, nobres, orientais e escravos e concubinas, né. Então reflete todo esse momento, né, também das sufragistas, né. Acho que está tudo junto. E essa imagem das sufragistas em 1910, vocês vejam, em 1911. A gente falou de 1910, né, como esse ano marco, e em 1911 a gente tem essas sufragistas. E aqui a gente vê umas roupas, né, feitas pelo Poiret, e a gente pode ver essa saia, né, afunilada, assim como o casaco, né, a gente vê lá o pelinho, né, no casaco. A estampa, né, desse casaco. E as referências orientais, como a sombrinha japonesa, o kimono, né, dessa roupa bem da ponta da esquerda. A coisa na cintura, né, na cintura não, né, no quadril, né. Marco no quadril. Então a gente vê assim, porque geralmente a gente já fala assim da Chanel, né, como essa grande revolução, enfim. Ela foi importante, sim, ela criou coisas muito importantes. Mas a gente já vê que ela não chegou simplesmente fez do nada, né? Existe aí esses estilistas que já estavam ali construindo, né, essa nova forma da mulher se vestir. O Poiret já tirou essa coisa desses espartilhos, né, da mulher, né? O que ela fez, assim, realmente foi revolucionário, mas ela teve uma base ali, né, anterior, sim, né? E aqui, assim, a gente ainda pode marcar que é a linha da cintura que muda. Né? Se até 1910, vamos botar assim, a linha da cintura, ela era bem marcada, que ela já não é mais. Né? Tirando dessas duas, né, que estão mais comuns, né? Pois mas aí é bom pra gente ver como é moda. Né? Você pode ter esse vestido com a cintura abaixo do peito. Que é aquele decote bem império, né? Aquela coisa bem... que lembra um vestido império, como o quadril marcado, uma coisa mais oriental, né? Talvez seja um momento onde a gente começa a ser menos feminino, porque a gente não quer mais ser aquele padrão feminino de beleza normal. Que marca a cintura pra largar quadril, né? Já é uma coisa mais quadrada. E o Leiber vai falar como algo, a gente querendo se parecer com um menino. Que aí já é mais década de 20, né? Mas a gente já vê como isso já vai Mas começa aqui, né? A gente pode ver uma ilustração das roupas, né, do Poiret, e a gente vê ali. Não tem uma cintura marcada, né? Esse vestido afunilado, né? Que parece ser um pano só. Vê, esse amarelo, ele parece que é um pano só, né? Que ele só amarrou um outro, que é o mesmo do turbante, nessa cintura, né? Abaixo do peito, né? E é bem interessante, né? Com essa estampa que parece egípcia. Super oriental, né? E ela de turbante, aquela ali com... ela só tá de casaco, parece. Ela tá lá, turbante. Ela não tá usando mais nada por baixo, parece. Tão sensual. E sabe o que me encanta? É que isso aí a gente não precisa nem falar de arte paralela aí, né? Porque isso já é uma arte. Esse trabalho de desenho, né, do estilista, né, dessas roupas... E faz todo esse jardim, esse paisagismo maravilhoso. Sim, eu adoro. Isso dá pra pendurar na parede, assim. Eu adoro essa ilustração, acho lindo. Linda. Tem equilíbrio. E tem uma pegada Art Nouveau, né, sabe? De sensualidade, de curva, de forma. Sim. E a gente tá falando aí de 1910 a 1915, né? Porque não tem uma data dessa ilustração certa. Mas é um momento, assim, muito interessante. A gente tá pensando que os artistas, o Matisse, Picasso, estão criando aquelas coisas doidas de desconstrução, não sei o que, e na parte dos estilistas eles pensando nesse orientalismo, né, que é bem interessante. Que não deixa de ser uma desconstrução do corpo feminino, né, porque total. Você vai de uma silhueta ampulheta, né, uma silhueta OS, né, com a cintura bem fina e o quadril largo, para uma silhueta quadrada. Eu, inclusive, acho que esse podcast deveria se chamar Desconstrução do Corpo Feminino pela roupa. Porque a gente fala muito disso, né? Esse casaco é um casaco que tem lá as referências da Art Nouveau. Ele é bem solto, né? Ele não é uma coisa presa. O vestido embaixo, né? Ele é reto, né? Então, assim,
é muito elegante, né? E aqui a gente também tem, ó, é uma revista, né, americana de moda que ainda tem essa influência também daquele vestido Delphos do Poiret, né, onde você ainda não... Porque assim, é moda, né? Então assim, a gente não pode pensar que todo mundo vai usar a mesma coisa. E você percebe que é uma moda ainda muito pautada pela moda europeia, né? Sim. E que vai chegar um momento que isso aí, tanto na moda quanto na arte, a arte norte-americana desse começo do século XX, ela é uma arte ainda com muitas referências à arte europeia. E vai chegar um momento, por exemplo, a gente até Edward Hopper, né, que já se questiona sobre o tema, né, um tema mais norte-americano, mas somente mesmo na década de 40, o expressionismo abstrato, é que a gente vai ter essa busca, né, por essa arte realmente americana, norte-americana, que aí já é pós Segunda Guerra Mundial, mas isso aí a gente vai falar mais pra frente. Mas é uma moda muito ainda voltada para uma estética europeia. É grego, a referência do Poiret, né, com essa saia afunilada, aquela mulher ali do lado com uma roupa, uma estola, né? Sim. Ela tá no retrato oval ali, ela tá com aquele chapelão, sim, naquele corpo triangular, né? Então... E nem todo mundo vai usar a roupa do Poiret, né? Você vai usar alguma coisa inspirada nele. Porque às vezes você não tem dinheiro para comprar, né? Alta costura, enfim. Esse é um dos vestidos que eu mais acho divertido do Poiret, que ele se chama sorbet, e tem esse bambolê. Pra mim, eu olho pra isso e eu lembro de um bambolê na ponta do kimono, né, que isso parece um kimono. O cruzamento aqui do peito, né, igual um kimono. Né, ela usa um turbante, né? Essa foto de cima à direita, essa é a Denise Poiret. Ela usava os vestidos, né, todos dele, era como se fosse a modelo inspiradora. Que lançava as modas, né? Que usava e fazia propaganda das roupas dele. Eu adoro esse vestido, ele é lindo, ele é verde, musgo, bem escuro. Com rosa. E a perna, né, aquela saia funilada. Aquela perna apertadinha, né? Tinha até um acessório que você usava na perna, né? Que tinha uma fita no meio e aí você colocava aquilo pra você não... Pro passo não ser muito grande, pra você não rasgar a roupa. Isso é meio bizarro, né? Por isso que ele fala que ele liberou o busto, mas... prendeu as pernas. Pois é. E aí a gente vê esses trajes dele, né? Com anteninhas, que eu acho um barato. E aí, do lado esquerdo, esse traje que a gente acabou de falar, né? E aí, do lado direito, um semelhante, só que com pelinhos, né? Sim, no bambolê. Ele não é tão armado, ele é mais caído, né? E esse do meio que já lembra uma estética greco-romana, né? Sim. Essa ponta parece um kimono, né? Então, quer dizer, ele pega muitas referências do Oriente e da Grécia Antiga, né? Bem interessante. Provavelmente a Grécia Antiga vem por causa do Fortuny. Uma revolução mesmo. Na arte, né, enquanto a gente tinha essa revolução do Poiret e tal, a gente também tem na arte, em 1913, o Marcel Duchamp inventa primeiro ready-made. Então, quer dizer, imagina, na moda, aquela roupa do Poiret, que parece um sorvete, né? E aí a gente vem no mesmo ano, e o Duchamp queria essa roda de bicicleta. Tudo pré-Primeira Guerra Mundial. E aí o ready-made, ele é uma revolução na arte, para quem estuda arte sabe da importância dele, principalmente para a arte contemporânea, por questionar a arte como belo, né? A arte não é só beleza, a arte tem um conceito, né? Então é a mesma coisa na moda, né? Se você pensar, a moda passa a ter um conceito, uma ideia por trás, que ela não é só o belo, a estética, ou o que os outros querem ver. Porque a questão da moda até então era para a mulher, né, ser vista por um homem como um objeto, né? E agora ela não, ela é mais livre, né? Mas ela é ela por ela mesma. Ela mesma, né? E é uma moda mais... e é uma moda mais assim, que não tem mais uma regra, um padrão tão firme, tão sólido, né? Sim. E aí você vê, o próprio Poiret mistura vários estilos, várias coisas ali, você não, né? O máximo que você vê de padrão é aquela saia funilada, algumas referências, enfim. E aí o Duchamp vai criar essa roda de bicicleta, o urinol, todos nesse década de 10, e vai revolucionar a arte realmente nessa ideia. Ele vai falar que, como existe emoção ruim e emoção boa,
né, existe também arte boa e arte ruim, mas que não deixa de ser arte, que não deixa de ser emoção. E assim, só para finalizar essa parte, né, das artes, né, essa parte do cubismo, que é um cubismo sintético, que já preza mais pela questão da colagem, enfim, que é posterior àquela mulher desconstruída com a guitarra. O Picasso, ele vai fazer muito mais objetos, enfim, não vai ter tanto essa ideia do corpo feminino, né, nessa desconstrução. Mas aí a gente vai ver nos próximos podcasts como o Picasso vai trazer esse corpo feminino desconstruído e deformado, né, sensual ao mesmo tempo, nas próximas fases dele. Eu mostrei essa imagem do cubismo porque o cubismo ele acaba de fato com a Primeira Guerra Mundial, né? O Braque ele se alista e aí eles resolvem então, já depois de anos, que o cubismo já não dava mais nada, porque eles já tinham feito tudo de tudo, né? Dentro daquilo que eles determinaram, né? Do cubismo. E aí a gente vai ter realmente com a guerra uma mudança total, né? Tanto na moda quanto na arte. E a Primeira Guerra Mundial, ela acaba se tornando, né, muito importante para a moda, não só pelo fato de terem os tecidos sendo restringidos, você tem que ter criatividade para fazer o que você pode com aquilo que você tem. A roupa acaba ficando muito mais simples, né? Tipo assim, aquela exuberância que a gente tinha em 1910 você vai ter um luxo muito menor. É uma escassez total. Isso é importante enfatizar que sobre todo esse período que a gente está falando, a gente fez uma contextualização no primeiro podcast dessa série de século XX. Então, quem quiser conferir sobre o que aconteceu nessa época, enfim, volta lá. E a gente falou principalmente dessa ideia de qualidade da roupa, né? A roupa ela passa a ter uma qualidade e ela tem 1001 utilidade. Então assim, aí o James Lever fala, né, que a Primeira Guerra de fato teve o efeito de abafar a moda e há poucas coisas de interesse para se registrar até o final do conflito. Eu não sei se é realmente, né? Porque de pouco interesse. De pouco interesse. É muito legal, é muito interessante, porque a mulher usa calça, né? Assim, é uma coisa... A mulher vai, né? Talvez por ele ser homem, né? Por ele ser homem, James Lever. Tem esse olhar meio... E tá escrevendo ainda em 1980. Né? Como a gente pode ver esse vestido aqui, né? Olha só, de linho. Ele, apesar dele ter a cintura marcada, é pouco tecido. Não são muitos adornos que você tem. Tem ali apenas umas rendinhas, os botões. Uma decoração ali só na gola e no punho. Com certeza era um vestido de uma pessoa que podia pagar. E assim, é interessante essa saia sendo roupas separadas, né? Isso também é importante, porque aí você podia combinar mais peças. Você podia usar a parte de cima com uma parte de baixo diferente e tal. E essa saia também, ela tem pouco tecido, né? Que nem você falou. Ela não tem aquelas pregas, você fazia poucas pregas, né? Era difícil fazer muita prega. Se fizesse muita prega, você tinha que ter mais tecido. E aqui a gente consegue ver nesse moda guerra, que a gente tá chamando, a separação de saia e blusa, que já existia já no começo, né? Do século XX. A gente nem falou, mas tem aquelas blusas brancas. E essas eram uma forma de você otimizar seu guarda-roupa. Você tinha uma saia preta, você podia usar, se tivesse 3 blusas, você podia usar, né? Fazer 3 looks. E fazer 3 looks. Era uma forma bem assim, e que isso aí vai super... Hoje, aquela ideia de armário cápsula parece moda guerra. Né? Eu acho a moda guerra super interessante, porque você faz uma moda por uma necessidade, né? Que surge ali, você não pode ter muita roupa. E aí é aquilo que a gente fala no armário cápsula, né? Você tem que ter roupas de qualidade, né? Antes de você ver a quantidade. E aí você saber, na verdade, combinar uma peça com a outra. Esse é o grande lance, né? Você ter pouca peça boa e que seja versátil. E essa coisa da necessidade, né? Foi exatamente isso que a Chanel viu, né? Ela sendo uma pessoa que é a favor, né, de uma moda mais séria, confortável, não de necessidade, mas que ela tem uma certa utilidade, uma certa mobilidade, a mulher. Então, assim, a Primeira Guerra pra ela foi maravilhoso. Nesse sentido de descobertas, né? Porque, assim... criativas, né? Porque, por exemplo, nessa imagem agora que a gente vê, né? Ali em cima, né, tá escrito, né? Modas novas para novos trabalhos. A mulher, ela, na Primeira Guerra, começa a ter que assumir papéis que ela não tinha. Ela começa a ter que trabalhar, né? E ela começa a ter que trabalhar para justamente ajudar na guerra. Então, ela tem que ter roupas confortáveis.
roupas com que ela possa ir trabalhar e não Ficar em casa sem fazer nada, né? passear na rua. E aí você tem a questão da utilidade, como a Natália falou, por exemplo, bolsos, né? Começa a aparecer os bolsos Sim, pra você esses poder carregar coisas. Usar calça, né? Roupa bifurcada. Exatamente. As mulheres já estavam usando por conta da calça bloomer, né? Aquela coisa das ciclistas, enfim. Mas não era muito pouco. Muito pouco. E mal visto, né? Exatamente. E as mulheres passam a usar por conta de uma necessidade ali, de uma E utilidade. o macacão, né? Macacão. O macacão Que é a nessa roupa época do trabalhador de indústria, né? do operário. Do operário. Ela é entregadora, como vocês podem ver. Ela começa como os homens vão pra guerra e a Primeira Guerra Mundial, ela é conhecida como uma carnificina, as mulheres têm que fazer os papéis que seriam geralmente atribuídos a homens, né? os trabalhos feitos para homens, né? Então elas passam a trabalhar nas fábricas de munição. Aqui a gente tem um zoom, né, dessa imagem com esses trajes, né? E das diferentes ocupações das mulheres. Então vejam aí, mulher faxineira, mulher maquinista, mulher entregadora, mulher da fábrica, mulher vendendo doce na rua. Tem mulher de tudo, né? Assim. Sim, ela vai, né, professora, do ticket, né, do trem, do metrô e tal. Ela jardineira. Ela vai entregar pão, ela vai entregar leite, ela vai fazer vários trabalhos que antes eram de homens. Aqui algumas fotos, né, dessas roupas reais, né? A gente vê na primeira foto da esquerda uma mulher com mais condições financeiras, que provavelmente não precisava trabalhar. Do meio, a gente já vê... Mas mesmo assim, a da esquerda, ela tá usando... como se fosse um uniforme. Um uniforme. Ela tá ali de uma gravatinha, o chapéu já é completamente diferente da outra senhora. Que né? pode ser a mãe, de repente, né? E essa do meio, a gente já vê que ela já tá com um traje bem utilitário, né? Os bolsões que tem. Nada elegante, né? Eu acho elegante hoje em dia. Mas assim, falando assim, em comparação que tava tendo até então de moda, né? Não tem nenhum bordado, não tem nenhum babado, é só o necessário. Não tem nenhum adorno. Isso foi bom, de uma certa modo, né? É ruim, toda guerra é ruim. Nunca pode falar isso. Mas assim, as pessoas repensarem essa ideia de consumo, né? A ideia de que você não precisa ter uma roupa toda extravagante para ser elegante, sei lá. Você repensar isso. Mas assim, a gente vai ver que já após a Segunda Guerra Mundial é o contrário, né? Mas isso é coisa de você, né, de não precisar de um monte de coisa pra ser elegante, né? Isso vai perdurar durante o Entre Guerras, né? Entre Guerras, E é maravilhoso também, né? E a última mocinha ali, que ela tá usando um macacão e... Você vê que é um macacão, só que ela faz questão de botar um cintinho pra marcar a cintura, pra marcar a forma feminina dela, né? Sim. Que é o que perdurou durante tanto tempo. E provavelmente, né, todas as mulheres que estavam com roupas de trabalho, enfim, são mulheres de classes baixas. A gente tem essas das munições, a gente leu um artigo naquele site Messiness Chic, que ela fala, é um artigo que fala sobre essas mulheres que trabalhavam com as munições, que eram conhecidas como mulheres canário, pelo fato delas terem a pele amarelada por conta desse contato com esse produto tóxico e também ficar respirando, inalando, e o cabelo verde. Então você sabia que aquela mulher trabalhava na fábrica. E aí você tem, nesse artigo fala que as crianças, você sabia quem era filho dessas mulheres, porque essas características reverberavam pro feto, para as crianças, sabe? Então elas ficavam também amarelas com essas características, e aí elas são conhecidas como a geração canário, essas crianças, porque elas foram frutos dessas mulheres que trabalhavam nessas fábricas. É muito triste. Elas foram assim, as mulheres ocuparam um papel ali de dona de casa, não sei o quê, e quando elas iam ocupar esses espaços de trabalho, elas ocupavam postos que eram muito, assim, delicados também, né? Sim, né? Trabalhar numa fábrica de munição, né? E sabe, mulher como enfermeira também é uma coisa assim, tem que ter muita força pra conseguir fazer, e só uma mulher mesmo. Tem um filme muito lindo sobre essa Primeira Guerra Mundial que eu adoro. Na verdade, não é um livro, é um... Juventudes Roubadas. Na verdade, é um livro que é a experiência da autora durante a Primeira Guerra Mundial. Aquelas roupas figurino, a roupa de enfermeira, até isso é lindo. É lindo, o figurino realmente é lindíssimo e é muito legal, né, pra gente ver o
lado, né, das mulheres, né? Porque normalmente a gente vê filmes Só cena de guerra e é só aquele bombardeio, né? O pessoal morrendo e não vê esse lado que a mulher, ela foi como se fosse uma sustentação mesmo pra sociedade ali, se manter firme. Aquilo tudo tava acontecendo, né? É tão isso, né, que as propagandas falavam, para cada homem, para cada soldado existe uma mulher que trabalha. Pois é. E ao mesmo tempo, era uma forma de incentivar que as mulheres fossem pro trabalho. Então as mulheres colocadas como fortes, né, saindo daquele status de mulheres como objeto, né, fofo de decoração, e elas vão estar ali como personagens realmente necessários aqui naquele momento. E a gente vai ver que logo na Segunda Guerra Mundial a gente volta a ter esse discurso, né, da mulher, we can do it, né, aquela coisa, né. E aí na pós Segunda Guerra Mundial a mulher volta a ser um objeto, bonequinha e bibelô e dona de casa, né, sonho de vida americano. Então a gente vai falar um pouco disso depois. E essa roupa tá linda dela, né? Tá. Que essa saia preta, meia preta, sapato preto. Adoro. A simplicidade, assim, eu adoro. E ela indo pro batente, né? Vocês veem que ela tá botando o casaco. E mais uma propaganda, né? Aprenda a fazer mansão. Olha, como se fosse uma coisa super heróica, né? Assim, de fato, assim, é um pouco heróico, né? Porque se a gente pensar a complexidade e a abrangência da Primeira Guerra Mundial, realmente, pra eles terem ganhado... Teve que ter uma mobilização, né? Muito engajamento de todos. Aqui é uma das mulheres canário, não? Tá naquele artigo da Messina Assistir. Toda paramentada. E essa aqui também com aquela roupinha que a gente mostrou anteriormente, que era o macacão com a cintura marcada. E as meias, né? Meia calça também, né? Pra mostrar a feminilidade ali. Mas o sapatinho dela é lindo. Meio Oxford, né? De saltinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E aí não percam o próximo episódio, a continuação da construção do corpo feminino pela roupa ou a desconstrução do corpo feminino, né? E a gente vai, no próximo episódio, falar um pouco sobre outros detalhes, outros momentos dessa época aí. Obrigada e até o próximo. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e nem no Instagram. Muito obrigada. Um detalhe importante. Quando se inscreverem, ativem o sino para receber as notificações de que os vídeos foram pro ar. Obrigada.